Muito boa noite a todos. Salve Maria Imaculada. Dentro de instantes vamos começar aí a mais uma live do nosso Instituto Ludovicense Padre Antônio Vieira. E como vocês bem sabem, né, o tema dessa vez é sobre a devoção ao Santo Escapulário. Frei Silvio já está online, vou chamá-lo imediatamente para que a gente possa já iniciar, fazer algumas apresentações de início, né? E, como sempre, rezar um pouco. Mas antes, só explicando para quem está entrando agora aí, que não conhece o Instituto, nós somos o Instituto Ludovicense Padre Antônio Vieira, eu sou o Antônio Clóvis, vice-presidente do Instituto, e nossa missão é exatamente colaborar para o reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo, sustentado em um tripé, que é o estudo da doutrina, da teologia, conhecer mais sobre a fé católica, a prática da piedade por meio da oração e, por conseguinte, tendo esses dois pilares, defender a fé, né? Fazer a apologética, a defesa da fé católica. Então, hoje nós vamos falar sobre a devoção ao Santo Escapulário com o nosso diretor espiritual, Frei Silvio Almeida, e vou chamá-lo de imediato. Estou vendo aí que os membros do Instituto já estão online, Daniele. Vamos lá então. Opa. Agora a imagem vai. Frei Silvio, boa noite, Frei. Boa noite. Que maravilha. Que honra tê-lo como convidado e como formador agora nessa noite, nesse dia que antecede a grande festa de Nossa Senhora do Carmo, cujo tema vamos tratar hoje, muito bem, desde já imagino, e eu quero só explicar alguma coisa aqui para o pessoal, para que a gente tenha uma otimização do tempo. Vamos deixar mais ou menos aí 5 minutinhos, no final, 5 minutinhos para as perguntas, pessoal. Sugiro até que vocês se concentrem, né, e dediquem toda a atenção aí a essa belíssima live que vamos ter, belíssima formação do Frei Silvio, e no final já explanem suas perguntas, tá bom? Para que a gente aproveite ao máximo a disponibilidade do Frei Silvio. Frei, vamos iniciar com uma Ave Maria, né, pedindo à Beatíssima Sempre Virgem Maria, Nossa Senhora do Monte Carmelo, que nos abençoe, que nos proteja e que prepare o nosso coração para amanhã, né, o grande dia. A gente está com problemas técnicos aqui, estamos colocando a posta entre as coisas. Ah, ok. Então, esse meio tempo para falar um pouquinho mais com o pessoal sobre a live e sobre o Instituto. Como vocês bem sabem, nós estamos com algumas adversidades por conta das formações presenciais, né? Essa é uma delas, né? Anteriormente havíamos já feito outras e devemos continuar, tá? Devemos continuar até que a situação melhore, até que o cenário, do ponto de vista da saúde, seja mais favorável. Mas já aproveitando, né, falando sobre o Instituto e sobre os estudos, nós temos também todas as terças-feiras um grupo de estudo, né, sobre a fé católica, sobre o catecismo da Igreja Católica. Quem tiver também interesse e queira saber mais ou conhecer mais, pode entrar em contato conosco, tá bom? Como foi bem colocado, nós temos aí o Frei Silvio, que dará a formação sobre a devoção ao Santo Escapulário, né?
A gente vai ter aí algumas explicações sobre o sacramental, sobre o Monte Carmelo em Israel, sobre as histórias que envolvem o Santo Escapulário. Nós já temos aqui o Frei Silvio online, vamos tentar chamá-lo novamente. Então, sempre aparece congelado. Frei Ribamar também está online. Frei Alberto entrou agora também. Maravilha. Não aceitou. Tá conexão. Até agora não entrou para mim. Não. Não, fica louco. Não fazer isso não. Já aproveitando também, queria acrescentar que todas as segundas-feiras nós temos aí um canal aberto com os seguidores do Instituto, né? E toda segunda-feira a gente faz um box, abre um box e tenta responder, né, com bastante atenção e de acordo com o que nós temos de informação, com base na doutrina, as perguntas católicas, né? E essa semana a gente recebeu algumas perguntas e respondemos. Vocês também que queiram perguntar algo, ter interesse sobre alguma coisa da fé católica, fiquem super à vontade, tá? Todas as segundas-feiras nós temos o box com perguntas que facilitam, né, o nosso entendimento, não somente de quem pergunta, mas também de quem tenta, na medida do possível, responder. Frei Silvio já está online novamente. É que a gente está, é a primeira vez que estamos aqui fazendo uma live, então é tudo um pouco improvisado, diremos assim, né? Então, a gente vai Sem tentando se dúvida. adequar. Compreendo perfeitamente, Frei. Então, a gente está aqui na Cúria dos Capuchinhos, na Cúria da Província Nossa Senhora do Carmo, no Convento do Carmo, então eu acho que agora, como se diz, podemos iniciar assim, tá? Maravilha. Pessoal, o som tá bom para vocês? Está tudo certinho? O do Frei Silvio e o meu? Só façam um aceno para que a gente tenha esse retorno, que o som esteja bom. Parece-me que está, Frei. Então, Frei, podemos começar com a Ave Maria, né? E de início, depois o senhor já pode começar a ficar bem à vontade para falar sobre a devoção ao Santo Escapulário, tá bom? Então, iniciemos com a Ave Maria, nessa véspera já de solenidade, a Nossa Senhora do Carmo, pedindo a ela, sobretudo aqui desse grande convento e significativo lugar no centro histórico de São Luís, que derrame as suas bênçãos sobre todos os devotos, sobre cada um de nós, e nos ajude a viver amanhã, o dia de amanhã, que é a sua grande festa, voltados com os corações para o seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de de Deus, Deus, rogai por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e na hora agora de e na nossa morte. hora da nossa morte. Amém. Certo, então vocês do Instituto Padre Antônio Vieira me pediram para falar um pouco sobre a devoção ao Santo Escapulário. Eu acredito que a pessoa mais indicada para falar desse tema seria, né, da ordem carmelita, certamente seria uma pessoa mais indicada e não propriamente um franciscano, no caso eu, né? Todavia, como nós temos talvez uma relação muito próxima e histórica com a família carmelita, e de modo especial aqui em São Luís, seja pelo convento em que nós moramos, seja pela assistência que se dá ao mosteiro, um pouco de conhecimento desse tema se tem, então eu quero compartilhar de modo muito simples aquilo que é a devoção ao escapulário. Eu não fiz nenhum tipo de pesquisa, de estudo para apresentar, apenas aquilo que um sacerdote franciscano, um padre franciscano, mas que tem certa aproximação com o carisma carmelita, conhece que pode compartilhar e talvez tirar algumas dúvidas das pessoas a respeito desse tema. Então, para começar, é preciso considerar um dado histórico, né? O lugar, um ambiente histórico-geográfico, onde está localizado eu diria, esse grande centro de vida espiritual e de devoção que chega até os nossos dias. Então, nós retomamos a história fazendo uma volta no passado longínquo, quando o profeta Elias, isso nós encontramos no primeiro livro dos Reis, especialmente do capítulo 17 ao 22, vive a sua experiência ali naquelas montanhas, ou mais precisamente em uma montanha na Palestina chamada de Monte Carmelo. Elias se encontra diante de duas situações importantes que precisam ser consideradas. A primeira é a seca, faz 3 anos que chove, que não chove, e ele envia um mensageiro até o alto da montanha para ver algum sinal de Deus, e de repente, na 7ª vez que esse mensageiro sobe ao alto da montanha, ver uma pequena nuvem que vai se formando, vai crescendo, e aí chove e fecunda toda a terra. Isso é um fato que não é por acaso que está ali no livro dos Reis, mas tem um sentido espiritual. E o segundo fato é aquele que o profeta está lutando continuamente contra os deuses estrangeiros, de modo especial Baal, né? E vence, o profeta vence. Então, toda a experiência do profeta Elias é vivido ali naquela montanha da Palestina, né, que nós chamamos de Monte Carmelo. No 4º século, começa a nascer o monacato na Palestina. Então, começa a surgir os mosteiros nessa montanha de pessoas que se dirigiam ali para viver uma experiência de Deus, eremítica, viver uma experiência mais intensa com Deus. No entanto, essa experiência que aparece no 4º século, ela vai se configurar como uma vida monástica apenas no 12º século, no século XII. No século XII, para nós, entre século XII e século XIII, são 2 séculos importantes, sobretudo o século XIII, que nós encontramos o nascimento das ordens mendicantes, mas no século XII começam ali a chegar eremitas latinos naquela montanha, proveniente das cruzadas, obviamente, para viver uma espiritualidade ou fazer uma experiência de Deus mais intensa. Então, esse grupo de eremitas latinos que vem das cruzadas e chegam ali, constrói uma pequena igreja e dedicam a Nossa Senhora do lugar. Então, os antigos relatos se fala de uma devoção a Nossa Senhora do lugar. Como o lugar era a Montanha Santa ou o Monte Carmelo, depois deriva o nome de Nossa Senhora do Monte Carmelo. A princípio, era Nossa Senhora do lugar, e depois aparece o nome Nossa Senhora do Monte Carmelo, porque o lugar era aquela montanha sagrada, que depois vai se tornar a Montanha Santa para toda a espiritualidade carmelitana, mas para toda a igreja.
Esse grupo de eremita, eles, num determinado momento, eles pedem a Santo Alberto, né, que é um patriarca de Jerusalém, uma regra monástica. Então já nasce uma ideia de fato de monastério, de mosteiro, de vida monástica, eremítica, mas com a intenção de organizar a vida do mosteiro com uma regra, e essa regra é pedida a Santo Alberto, que era no momento o patriarca de Jerusalém. Aí, na história, nós encontramos que em 1225 vai um delegado do Monte Carmelo até Roma pedir uma aprovação de uma regra. Mas isso acontece em 1225. Vale lembrar que em 1215 a igreja reunida em concílio em São João de Latrão, é o famoso Quarto Concílio Lateranense, e para nós franciscanos tem uma importância muito significativa porque São Francisco participou desse concílio. É o concílio, dentre as muitas coisas que definiu, ou que tematizou, ou que refletiu, está a devoção, a espiritualidade da Eucaristia, o Quarto Concílio Lateranense. Mas dentre as coisas discutidas em concílio, estava também que nenhuma ordem que nascesse dali para frente poderia ter uma regra própria, teriam que assumir regras já existentes. Isso, para nós franciscanos, tem um significado importante porque Santa Clara teve muita dificuldade de aprovação da regra, e nós também tivemos certa dificuldade na aprovação da regra, porque já se aprovavam as regras existentes. Isso em 1215, tinha essa norma que as ordens que nascessem ali deveriam adotar a regra ou as regras que já existiam e não criar outras regras. Né? No entanto, em 1225, um delegado do Monte Carmelo vai a Roma pedir uma aprovação de regra. Em 1226, um ano depois, portanto, com o Papa Honório III, que é um Papa importante porque foi aquele que aprovou a nossa regra, se aprova essa regra carmelitana ou a regra dos carmelitas, né? E ali, podemos dizer, ali nasce a ordem com regra própria, com vida própria, com estilo próprio ali, nessa montanha sagrada. Mas vejamos que desde 1226, quando a regra é aprovada pela Santa Sé, pelo Papa Honório III, até o final do século, até o final do século XIII, a ordem foi bastante perseguida, a ordem carmelita, sobretudo pelos muçulmanos. Em 1291, praticamente foi dizimada. Então, alguns priores ou superiores da ordem, diante das invasões muçulmanas, decidiram abandonar a montanha ou deixar a critério dos monges, ou voltar para casa ou permanecer até a morte. Os últimos carmelitas que foram dizimados pelos muçulmanos foi em 1291, que foram massacrados. Então, e se dizimou praticamente a ordem carmelita ali naquela sagrada montanha. No século XIII, a ordem vive um outro problema, além das perseguições muçulmanas, que nós conhecemos bem, que não somente a ordem carmelita, mas outras ordens também viveram como nós franciscanos. Mas no século XIII, a ordem vive uma outra crise, que é o fato de muitos carmelitas abandonaram a ordem carmelita para se tornarem ou para ingressar nas ordens mendicantes, de modo especial franciscanos e dominicanos. Então aqui podemos falar de uma crise interna da ordem. É exatamente nesse momento de dificuldade que nasce a espiritualidade do escapulário. Eu acho que muitos já ouviram falar de São Simão Stocker, que era um carmelita inglês, do século XII, e no século XIII estava como à frente da ordem, como superior da ordem, enfrentando essa crise de eu diria assim, de um grande número de carmelitas que saiu da ordem para se tornarem ou franciscanos ou dominicanos. É nesse momento que São Simão se dirige a Nossa Senhora, apelando, fazendo um apelo a ela que ajude a ordem carmelita, que está se esvaziando
de pessoas naquele momento de crise. E naquele momento, quando se dirige a Nossa Senhora entrega a ele o escapulário, e ali nasce a devoção do escapulário. Portanto, amanhã, isso aconteceu no dia 16 de julho de 1251. Veja que de 1226 a 1291, a ordem vive diversos ataques dos muçulmanos. Em 1291, né, são massacrados, os últimos que ficaram na Montanha Santa. Mas nesse intervalo de tempo, nesse período histórico de 1226 a 1291, tem também essa grande invasão de carmelitas que deixam a ordem para se tornarem franciscanos e dominicanos, e aí que São Simão, né, apela a Nossa Senhora, e Nossa Senhora intervém dando a ele um escapulário. Isso aconteceu no dia 16 de julho de 1251. Portanto, amanhã farão 769 anos que nasceu a devoção do Santo Escapulário, quando Nossa Senhora entrega a São Simão Stock, superior da época, esse escapulário como um privilégio, dizendo que todos aqueles que usassem, todos os carmelitas que usassem o escapulário, seriam preservados das chamas eternas. Né? Então, se entrega o escapulário com essa recomendação, que aqueles que usarem o escapulário serão preservados das chamas eternas. Algumas traduções, em vez de usar chamas eternas, diz serão salvos, terão a salvação garantida. Então, ali nasce essa devoção ao Santo Escapulário. A partir de 1281, começa a divulgação, né, a propaganda, eu diria, né, a difusão do escapulário. Em 1281, nas constituições dos carmelitas, já aparece nas constituições, portanto, em um documento oficial da ordem, a presença do escapulário. O escapulário será conservado e mantido como uma procedência, como hábito particular da ordem. Então, o escapulário nasce como hábito daquela ordem dos carmelitas. Então, no início, era algo dado somente aos carmelitas, mas essa difusão, né, foi se alastrando pelo mundo, pela igreja, de modo que o Papa Inocêncio IV confirma o escapulário não somente aos carmelitas, mas o estende a toda a igreja. E depois nós sabemos que essas grandes ordens, como carmelitas, como franciscanos, dominicanos, tem a chamada ordem terceira, ou ordem secular, que são leigos que vivem a nossa espiritualidade e que, portanto, usavam o hábito. No caso dos carmelitas, o hábito era o escapulário. E aí, ao longo da história, nós vamos encontrar na história da igreja tantas pessoas que usaram o escapulário. Pessoas, eu diria, do ponto de vista do conhecimento, bastante conhecidas, famosas e até, eu diria, importante na história da espiritualidade da igreja. Dentre estas pessoas está São Luís Rei de França, que é o padroeiro, né, o fundador, eu diria assim, espiritual da cidade de São Luís. São Luís Rei de França é um rei católico que se converte através da espiritualidade franciscana. É um terceiro franciscano. Era um franciscano. Mas mesmo sendo um rei católico franciscano, usava o escapulário. Um outro rei que usou o escapulário, que foi preservado de muitos acidentes e incidentes, inclusive naufrágio, foi Eduardo II, rei da Inglaterra, no século XIV. Depois, outro, São Roberto Bellarmino, que é um grande teólogo, né? São Roberto Bellarmino, um grande teólogo, que foi aquele que cuidou do processo de Galileu e Galilei, um jesuíta, que hoje é sepultado, seus restos mortais repousam na igreja Santo Inácio dos Jesuítas em Roma, também usava escapulário. São Carlos Borromeu, que é muito famoso na Lombardia e que é padroeiro da província lombarda dos Capuchinhos, São Carlos Borromeu também usava escapulário. Santo Afonso Maria de Ligório, que é fundador dos Redentoristas, né, que era um jurista, também usava o escapulário. São João Bosco também usava escapulário. E assim tantos outros, até João Paulo II,
que declarou, né, publicamente que usava o escapulário. Então, para dizer, o escapulário não se torna um patrimônio, né, da família ou da ordem carmelita. O escapulário se torna um dom que Nossa Senhora primeiro confere à ordem carmelita, mas depois a igreja estende a todo mundo. Então, é um dom que foi dado a Deus através da sua mãe, Nossa Senhora, e que se estende a todos os outros. São Luís Rei de França é um franciscano que usava o escapulário, São Roberto Bellarmino é um jesuíta que usava o escapulário, Santo Afonso de Ligório usava o escapulário, João Paulo II e assim por diante. Isso só para citar alguns personagens, eu diria, importantes, de santos, de pessoas que marcaram a história da igreja, mas também da cultura, e que usavam o escapulário para dizer que não é mais um patrimônio, não é um dom reservado somente à ordem carmelita, mas é um dom dado a toda a igreja. Bem, eu não sei se eu estou indo rápido demais ou se está dando para entender, senão eu posso continuar, senão a gente para. Continue. Fique à vontade, Frei. Eu diria, não é muita coisa, porque eu sempre penso que o mais importante do que conhecer os dados históricos e a importância, etc., é ter clareza sobre aquilo que faz parte do patrimônio da espiritualidade da igreja e de modo especial para quem usa o escapulário. Agora, eu acho que a coisa mais interessante da devoção ao escapulário são os privilégios, né? Os privilégios. O que é que nós recebemos, ou quem recebe, ou quem usa o escapulário, o que é que recebe como privilégio. Aqui tem uma coisa muito importante que deveríamos recordar, não esquecer jamais, que se chama de privilégio sabatino. O que é o privilégio sabatino? Ele foi reconhecido pela bula sabatina do Papa João XXII, em 1317. Então, na bula sabatina do Papa João XXII, de 1317, nós encontramos o privilégio sabatino. Qual é esse privilégio? Este privilégio diz que quem usa o escapulário estará livre do purgatório. Então, o privilégio diz assim: aquele que usa o escapulário quando morrer, no primeiro sábado, no sábado seguinte à sua morte, sai do purgatório. Ou seja, se alguém morre segunda-feira, então tem apenas uma semana de purgatório, no sábado seguinte da sua morte, sai do purgatório. Se alguém morre na sexta-feira, é mais fortunado, porque no sábado já sai do purgatório, né? Esse que é o privilégio, né? Que alguém que usa o escapulário, quando morre, no sábado seguinte da sua morte, já sai do purgatório. Né? Então, isso se chama de privilégio sabatino, exatamente por isso, porque no sábado seguinte já sai do purgatório. Mas veja que é um privilégio que requer duas condições, né? Não é só usar e já está garantido que no sábado seguinte você sairá do purgatório. Tem duas condições. A primeira é a observância da castidade no Estado. Para o religioso, a observância da castidade no estado de religioso. Para o casal, a observância da castidade no estado do matrimônio. Então, a primeira exigência, a primeira condição é a observância da castidade. E a segunda condição é a oração da liturgia das horas, rezar a liturgia das horas. São essas as duas condições. Viver a castidade no estado a que você pertence, religioso como religioso, clérigo como clérigo, o casado no matrimônio, e a oração da igreja, a liturgia das horas. São essas as duas condições. E com essas duas condições você alcança, né, cumprindo essas duas condições e usando o santo escapulário, você alcança aquilo que chama de indulgência plenária. Né? Então, esse privilégio sabatino, de certo modo, é a indulgência plenária que se concede àqueles que usam o escapulário, que vivem a castidade e que rezam a liturgia das horas. O Papa Pio XII foi um pouco além diante da espiritualidade do escapulário, não falando mais de purgatório, mas dizendo que quem usa o escapulário
e considera estas duas condições, a vida de castidade e a liturgia das horas, estará livre do inferno. O padre não fala, o Papa Pio XII não fala mais de purgatório, mas diz que está livre do inferno. É preciso considerar que essas realidades finais da vida, inferno, purgatório, juízo final, juízo particular, são realidades da Igreja, não são invenções da teologia, não são meios ou instrumentos para colocar medo em ninguém, são realidades concretas da doutrina da Igreja, ou seja, existe, Deus existe, o juízo final existe, o juízo particular existe, o inferno existe como total negação de Deus, o purgatório existe como estado de purificação, portanto, exatamente por existir, Deus nos deu os meios necessários para nos livrar deles. Né? A misericórdia de Deus é tão grande que ao longo da história da igreja foi suscitando meios, dons, que foi nos oferecendo gratuitamente, para que no último dia ninguém tivesse a desculpa de ir para o purgatório ou para o inferno. E dentre esses dons, ou dentre esses instrumentos que Deus deixou, está aí o Santo Escapulário. Bom, eu acredito que como história seria isso, como privilégio é exatamente este, né? Se usa o escapulário para demonstrar, é uma devoção à Nossa Senhora, mas eu diria que é muito mais do que uma devoção, tem um dado soteriológico aí, ou seja, é um instrumento que nos ajuda a viver o caminho da salvação, nos livrando daquilo que é o inferno, ou pelo menos abreviando o tempo, embora se fale em um tempo que não é cronológico do purgatório, mas abreviando um tempo do purgatório, porque quando nós falamos das realidades eternas, ou das realidades que estão para além do tempo cronológico, como o purgatório, o inferno e o céu, nós falamos de um tempo que não é o tempo cronológico como nós entendemos. Nós chamamos de kairos, tempo hermenêutico, tempo de graça e etc. Mas, ao mesmo tempo, a igreja fala de um tempo quase que cronológico, porque por esse privilégio do Santo Escapulário, se você morre na segunda e no sábado sai, aí tem um tempo cronológico. Também tem uma tradição na igreja, uma bula que diz que quem beija a mão do neo-sacerdote tem 4 semanas a menos no purgatório. Então, mesmo sendo realidades, eu diria, de um tempo hermenêutico ou de um tempo de um kairos, a igreja, em determinado momento, fala de um tempo que dá para compreender uma certa cronologia, quando fala de 4 semanas, quando fala do sábado, então tem aí uma cronologia aí no meio. Então seria isso. Agora, a respeito à última parte aqui daquilo que eu poderia apresentar, e depois a gente pode estabelecer um diálogo com perguntas, né? Seria sobre o uso do escapulário. O que é válido, como deve ser feito, quem pode usar, como usar, quando usar, quem pode impor, quando, etc. É preciso ter claro também isso aqui. Primeiro, no princípio, o escapulário era o hábito da ordem dos carmelitas. E somente os carmelitas, os monges, usavam. Depois, aqueles que viviam a espiritualidade carmelita, a ordem terceira carmelita, aqueles que são incluídos na ordem, que fazem parte da ordem dos carmelitas, também usavam. Mas depois, a igreja estende para todos. Então, qualquer católico, qualquer cristão de fé, de devoção, pode usar o escapulário. O que é necessário? Seguir o rito. Existe um rito próprio para a imposição do escapulário. Então, o que é necessário? Ter clareza do que seja o escapulário, saber o que é o escapulário, mais do que conhecer a sua história, saber o que é escapulário, depois seguir o rito. Qualquer sacerdote pode impor o escapulário. Antes, somente o da ordem carmelita fazia a imposição do escapulário. Mas a igreja estendeu, como eu disse, esse privilégio a todos. Então, hoje, qualquer padre, sacerdote da igreja católica pode impor o escapulário. Então, qualquer um católico que saiba o que pode usar.
qualquer sacerdote pode fazer a imposição. Mas o escapulário, porque nós encontramos escapulário de todos os tipos, de São Judas Tadeu a Santo Antônio de Pádua tem escapulário. Escapulário é de Nossa Senhora do Carmo. Esse é o escapulário. Ele é feito de lã. Então, o escapulário originalmente é feito de lã. Se não de lã, pelo menos de pano. Não necessita que tenha imagem. São 2 pedacinhos de pano aqui, né, que tem um escapulário. Um fica na parte da frente, no peito, e outro nas costas. É esse o escapulário. É esse o escapulário. Quando se faz a bênção do escapulário e a imposição, tem que ser o escapulário de pano. Não vale o escapulário de medalha, de prata, de ouro, é o escapulário de pano. Seja de lã ou não de lã, mas é o escapulário de pano. É este que é abençoado e é este que é imposto sobre o fiel que quer viver a devoção a Nossa Senhora do Carmo. Deve usá-lo continuamente. Tirar apenas para tomar banho. Mas se deve dormir também com o escapulário. Essas são as orientações da ordem carmelita e daqueles que usam o escapulário, da igreja na realidade. Então deve-se utilizar continuamente. É preciso ser abençoado de vez em quando, todo ano, na festa de Nossa Senhora? Não. Quantas vezes na igreja nós encontramos pessoas que vêm para o padre abençoar o texto, que já está velhinho, que já foi abençoado milhares de vezes. Não tem necessidade. Se aquele objeto foi abençoado uma vez, é uma bênção válida para sempre. Estar abençoado, ponto final. Não tem necessidade de, uma vez abençoado escapulário, imposto sobre o fiel, de que todo ano, na festa de Nossa Senhora do Carmo, fazer uma nova imposição, ou dar uma bênção, ou toda vez que vai à missa, ou a uma cerimônia religiosa, dar a bênção. Não tem nenhuma necessidade. Se abençoa uma vez, se coloca uma vez, e se usa sempre. Agora, sendo um escapulário de pano, consequentemente, com o tempo vai se destruir, vai quebrar, vai se desmanchar. Né? Se pode substituir. É preciso fazer uma outra imposição na substituição do escapulário? Absolutamente não. No máximo se faz uma bênção àquele novo escapulário. Mas não tem necessidade nenhuma, não se deve, na realidade, fazer uma outra imposição. Você já recebeu, aquela vez que recebeu, é para sempre. Quando este se destrói, se substitui, mas não tem necessidade de fazer uma outra imposição. Na realidade, não se deve fazer uma outra imposição. Alguém pode usar o escapulário em determinado momento e deixar de usá-lo? Pode. Vai ter consequência? Nenhuma. Alguém que não usa o escapulário um dia não quer mais usar, pode deixar. A única consequência é que vai ficar privado dos bens que o escapulário te traz. Como, por exemplo, esses privilégios que eu já mencionei aqui. Né? Mas não é que tenha que se confessar porque deixou de usar o escapulário, ou mudou de devoção e agora não é mais devoto de Nossa Senhora do Carmo, é devoto de Santo Antônio. Se confessar ou achar que você cometeu um pecado por isso de maneira nenhuma. Né? Somente o Papa Pio X, 16 de dezembro de 1910, portanto no século passado, há pouco mais de 100 anos, escreveu um decreto dizendo que se pode substituir o escapulário de lã ou de tecido por escapulário de medalha, ou de outro objeto. Então, hoje, quem usa o escapulário como de prata ou de medalha, é válido, é válido. Isso porque o Papa Pio X, em decreto de 1910, permite usá-lo. Agora, ninguém recebe o escapulário que é imposto no fiel tem que ser de pano. Agora, quando esse de pano se rasgar, não servir mais, você pode substituir por um de medalha. Mas não se impõe o escapulário de medalha. Se impõe o escapulário de pano. Você só pode substituí-lo quando esse aqui for destruído
você substitui por aquele de medalha, e como diz, se faz apenas uma bênção, sem necessidade da imposição, do rito da imposição. Então, quem recebeu o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, de medalha, e não recebeu de pano, fez o percurso contrário. Se primeiro se recebe de pano, uma única vez ele é imposto, quando esse não serve mais, aí se substitui por um de medalha, sem a necessidade de fazer nova imposição, com rito, apenas uma bênção do escapulário. 3 privilégios, que o Papa Pio X, com esse decreto que diz que se pode substituir o escapulário, 3 decretos, 3 privilégios que podemos obter. Primeiro é a preservação das chamas eternas. Quem usa devotamente o escapulário de Nossa Senhora do Carmo está preservado das chamas eternas. Lembrando que eu já tinha dito, que se preserva do inferno, das chamas eternas. Depois, a libertação do purgatório. E terceiro, a proteção contra os perigos da alma e do corpo. Estes são os 3 privilégios que o devoto de Nossa Senhora do Carmo, que usa o santo escapulário, obtém. Preservação das chamas eternas, libertação do purgatório e proteção contra os perigos da alma e do corpo. Agora aqui eu gostaria de me deter a um ponto, porque muita gente pode usar o escapulário como usa o terço, como usa um crucifixo, apenas como quase que um amuleto, ou seja, para se proteger de coisas, E sobretudo na nossa cultura, que tem uma forte influência de cultura, de certos espiritualidade, mais do que espiritualidade, espiritualismo, que não são católicos e até que fere a vida católica, precisa estar muito atento. Nós não usamos o escapulário, nós franciscanos não usamos o tal como um amuleto para nos proteger de um acidente, para nos proteger de um assalto, para nos proteger disso e daquilo. Nós usamos como sinal sagrado. Nós usamos como sinal de pertença a Cristo. Quem pertence a Cristo, quem vive de fato inserido no mistério de Deus, tem o céu por garantia. É o prêmio que Deus reserva àqueles que vivem na unidade com Ele. E não somente o céu que não é uma realidade escatológica do final dos tempos, mas o céu enquanto convivência no mistério de Deus, portanto, enquanto proteção já desse mundo. Por isso protege dos males do corpo e da alma. E por isso a necessidade de usá-lo 24 horas, tirando apenas para tomar banho, porque uma vez que é de pano, de tecido, para que se preserve, se tira no momento de tomar banho. Então, não usar estes dons que Deus nos deu, no caso escapulário através da sua mãe, não usar esses privilégios que Deus nos deu de forma a diminuir o verdadeiro significado e valor daquilo que eles têm. Nós temos, eu vejo assim que na nossa cultura, o homem moderno, ele tem assim, ele é perito em banalizar as coisas sublimes. É perito banalizar. Quando você usa o escapulário apenas como um amuleto, você não só está usando de forma errada, como você está diminuindo ou até aniquilando aquilo que é verdadeiramente o significado, o grande dom que é o escapulário. E isso vale para o escapulário, para o crucifixo, para o tal e os diversos símbolos que nós usamos como pertença a Cristo. Existe necessidade de ter a foto de Nossa Senhora? Não. Os escapulários era só um pedaço de pano, de lã, com essa fita, mas não tinha. Com o tempo vai nascendo a tradição de colocar a foto de Nossa Senhora e de Jesus Cristo. Isso aqui é algo que foi acrescentado à tradição e que é algo belo. Não é necessário, mas é belo. Porque de um lado nós temos a foto de Nossa Senhora do Carmo
e do outro nós temos a foto do Sagrado Coração de Jesus. Esse é o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Então não adianta colocar Nossa Senhora e Santo Antônio, é errado. São Judas Tadeu e São Marcos, não é errado. É Nossa Senhora do Carmo, o Sagrado Coração de Jesus. Porque nós temos essa facilidade, primeiro de banalizar aquilo que é sublime, né? Uma facilidade do mundo moderno, de banalizar o que é sublime, e a segunda é de fazer ao nosso modo, né? Arranjar da nossa maneira. Então, alguém pode usar a fita do Sagrado Coração de Jesus com várias medalhas que não tem nada a ver com a espiritualidade do coração de Jesus, mas está cheio de medalha de tudo quanto é santo. Não é um pecado, mas nós queremos agregar a coisa pensando que vai dar mais segurança, mais proteção, mais beleza, enquanto às vezes não traz nem beleza e nem mais proteção. Então se deve usar para uma coisa muito importante, salvaguardar aquilo que é a tradição. A tradição é esta. Nós não temos, diante da tradição, direito nenhum de desvirtuá-la, de mudar, de acrescentar, de diminuir. Nós temos apenas o direito ou o dever de concebê-la, de aceitá-la, de abraçá-la, de acolhê-la como ela é, sem acrescentar ou sem diminuir nada. É isso que é tradição. A tradição é isso na igreja, desde lá de São Paulo escrevendo a Timóteo, desde Lucas, desde Lucas quando escreve o Evangelho e o Ato dos Apóstolos, desde São Paulo na Carta aos Coríntios, né? A tradição é conservar aquilo que nós recebemos. Eu acho que se eu fosse um carmelita, por exemplo, eu não ia ficar muito contente de ver banalizar o símbolo da minha ordem. Como eu não fico quando alguém banaliza o símbolo da minha ordem. Símbolo não, os sinais sagrados da minha ordem, como o nosso hábito, como o tal. Ninguém tem esse direito. E nós que pertencemos à ordem, e menos ainda quem não pertence propriamente à ordem. Então, por isso, eu digo, se nós queremos usar e viver essa espiritualidade, que seja como nós herdamos e como aqueles tantos que passaram na história usaram. Né? Bem, a última coisa seria sobre as indulgências que se pode adquirir. Nós já temos os privilégios, preserva do inferno, livra do purgatório, preserva do dano do corpo e da alma. E mais do que esses privilégios, nós temos também indulgências. Nós já conhecemos as chamadas indulgências plenárias que a igreja dá, sobretudo no perdão de Assis, então dia 2 de agosto, e no dia dos mortos, né, em novembro, quando celebramos o dia de todos os fiéis defuntos, a igreja concede indulgência plenária a todos aqueles que seguiram as orientações daquilo que é necessário para receber uma indulgência plenária. O escapulário, com o uso do escapulário, a devoção do Santo Escapulário, nós recebemos 2 tipos de indulgência. Uma indulgência parcial. O que é uma indulgência parcial? Mesmo um pecador, quando tem os pecados perdoados, através do sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, ficam aí ainda as penas. A indulgência é para apagar, para perdoar as penas que continuam depois do perdão dos pecados. Se recebe o perdão dos pecados, mas continua com as penas. As penas serão purificadas. O purgatório é para purificar as penas que ficaram depois do perdão dos pecados. Então, a indulgência parcial é o perdão de parte dessas penas. A indulgência plenária é o perdão total dessas penas. Por isso que a igreja, pelo menos 2 vezes ao ano, nos dá este dom, esta graça de poder fazer a indulgência plenária, como disse, no dia que celebramos os fiéis defuntos, né, em novembro, e o perdão de Assis, dia 2 de agosto. Quando se recebe essa indulgência plenária, usando o Santo Escapulário? Quando se recebe? Primeiro, dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Então, para aqueles que usam o escapulário, que receberam o escapulário, que foi imposto o escapulário na celebração e que usam como devoção, amanhã é dia de receber as indulgências plenárias. Então, dia de Nossa Senhora do Carmo.
O segundo dia, 20 de julho, portanto, 16, 4 dias depois, é o dia que nós celebramos o santo profeta Elias. Também este dia se recebe as indulgências. Depois, dia 1º de outubro, que é dia de Santa Teresinha, padroeira das missões. Depois, dia 16 de maio, que é dia de São Simão Stock, que foi ele que recebeu o escapulário, e ali começa a devoção, como eu já falei. Então dia 16 de maio. Depois, dia 14 de novembro, que é quando a Ordem Carmelita celebra todos os santos da Ordem. Depois, 15 de outubro, dia de Santa Teresa d'Ávila. E 14 de dezembro, dia de São João da Cruz. Então, veja que a Ordem Carmelita, ou através da Ordem Carmelita, a Igreja nos propõe ou nos dá esse presente de tantos dias que nós temos ao longo do ano para receber as indulgências plenárias. Então, já tem aqueles 2 momentos estabelecidos para a Igreja Universal, Católica, dia e no dia 2 de agosto, por um privilégio dado à Ordem Franciscana, e depois todos esses dias aqui, 16 de julho, 20 de julho, 16 de maio, 1º de outubro, 14 de novembro, 15 de outubro, 14 de dezembro. Então, todos esses dias, para quem usa o escapulário, tem a graça de receber as indulgências plenárias da Igreja. Agora, veja só, que aquilo que a Igreja oferece no dia 2 de agosto e no dia que celebramos os fiéis defuntos, em novembro, dia 2 de novembro, a Igreja oferece para todos os cristãos. O que a Igreja vai oferecer amanhã como indulgência plenária é para aqueles que usam o escapulário, ok? Então fica claro que quem não usa o escapulário amanhã não recebe indulgência plenária. São aqueles que usam o escapulário, que tem todos esses dias aqui, 14 de novembro, 1º de outubro, 16 de julho, dia 20 de julho. Para quem usa o escapulário, todos esses dias são dias de receber as indulgências plenárias. O que necessita para receber as indulgências plenárias? As mesmas normas que servem para aqueles que, para toda a igreja, quando recebe a indulgência plenária, no dia 2 de agosto e em novembro, na celebração dos fiéis defuntos. A confissão, a Eucaristia e a oração na intenção do Santo Padre, ao menos o Pai Nosso e uma Ave Maria. Confissão, Eucaristia, oração na intenção do Santo Padre. São estas as 3 coisas necessárias para receber as indulgências plenárias. Para toda a igreja é concedida indulgências plenárias, dia 2 de agosto, Santa Maria dos Anjos, ou Perdão de Assis, como nós chamamos, dia 2 de novembro, fiéis defuntos, e para quem usa o escapulário, amanhã, dia de Nossa Senhora do Carmo, dia 20, que é Santa Elia, dia 1º de outubro, Santa Teresinha, dia 16 de maio, São Simão Stock, dia 14 de novembro, Santos de toda a Ordem Carmelita, dia 15 de outubro, Santa Teresa, e dia 14 de dezembro, São João da Cruz. Então, para quem usa o escapulário, tem todos esses dias aí que pode receber a indulgência plenária. Eu acredito que como apresentação seria isso. Caso vocês tenham alguma pergunta que eu possa responder, se não, eu direciono para o Café do São José, aqui em São Luís, que tem mais de 20 peritas no assunto e que pode responder para a gente. Okay? Maravilha, Frei. Maravilha. Antes de tudo, eu gostaria de saudar o Frei Francisco, que entrou, né, o Frei Hilton, e também o Pedro de Afonseca, né, que é o atual presidente do Centro Dom Bosco, lá do Rio de Janeiro, está nos acompanhando aqui, né, nos prestigiando. Eu agradeço imensamente, Pedro, pela sua visão e pelo seu tempo disposto aqui para nos ver, para nos prestigiar. Frei, de antemão, existem 2 perguntas que foram feitas, na verdade 3, uma dupla e uma outra um pouco mais à frente. Essa o senhor já respondeu, que seria sobre como deve ser usado o escapulário. O senhor praticamente já antecipou a resposta. Mas houve uma outra pergunta, de caráter mais técnico, sobre o dia de amanhã na Igreja do Carmo, se haverá imposição do escapulário
E já aproveitando, a gente poderia até recordar os horários da missa também. Certo. Amanhã nós temos missa na Igreja do Carmo às 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e 17 horas. São essas 4 celebrações. Se não estou enganado, mas eu posso até verificar depois, porque nós temos o calendário de missa que quem faz é o Guardião da Fraternidade, mas de seguro às 7 da manhã, às 9 da manhã, às 15 horas e às 17 horas. Eu não sei se ao meio-dia também tem uma missa, mas eu acredito que não. Mas essas 4 sim. 7 da manhã, 9 da manhã, 15 horas e 17 horas. A respeito da imposição do escapulário, respondendo a pergunta, sim, esses dias todos nós estamos fazendo a bênção dos escapulários e a imposição também do escapulário. Então amanhã nas missas teremos. De modo especial, nas missas de 9 horas, de 15 horas e de 17 horas. Essas 3 missas, de 9, 15 e 17, teremos. Agora, é muito importante que quem tiver o escapulário e querer receber, ou deseja receber a imposição, que quando chegar à igreja, comunique na secretaria ou na sacristia que trouxe o escapulário para que seja imposto. Porque, às vezes, os frades, por pensar que não tem ninguém, acaba apenas dando a bênção do escapulário e não faz a imposição. Para que seja válida, é preciso fazer a imposição com um rito. Existe um rito próprio, que é um rito da ordem carmelitana, para a imposição do escapulário. Pode ser feito dentro da missa e pode ser feito fora da missa. Dentro da missa, que eu digo, geralmente após a oração conclusiva, após comunhão, se faz, na liturgia, na realidade, na missa, nós deveríamos, não cabe nenhum tipo de devoção dentro da missa. Essa é a verdade. O que é possível fazer é que, após a oração pós-comunhão, após a oração pós-comunhão, entre a oração pós-comunhão e a bênção final, se faça as devoções. Ali se pode impor o escapulário. Ou então, após a bênção final, se pode impor o escapulário, seguindo o rito que tem, que é a bênção do escapulário, que é uma ejaculatória, depois a oração da Sagrada Escritura e a imposição, a bênção no fiel, devoto, que deseja receber, e depois a imposição do escapulário, tá? Então, quem quiser, amanhã sim. Outra coisa importante, que talvez seja dúvida para alguns, é que a imposição do escapulário não necessariamente deve ser feita em uma igreja carmelita, eu já disse, né? Não é que tenha que ser um padre carmelita, qualquer sacerdote pode fazer. Não é que tenha que ser numa igreja do Carmo ou de carmelita, pode ser em qualquer igreja. Não é que tenha que ser feito no dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Pode ser feito em qualquer outra data. Agora, claro, quem deseja receber no dia de Nossa Senhora do Carmo, que já tem o privilégio da indulgência plenária, né, e certamente se torna muito mais significativo e festivo receber naquele dia, né, porque é algo que, como eu disse, não é um amuleto, não é um símbolo de devoção qualquer, é um hábito, é um modo de dizer ao mundo e, sobretudo, a nós mesmos, que pertencemos a Cristo e que somos consagrados à Virgem Maria. E nenhuma alma na história da humanidade que foi devota da Virgem Maria, nenhum ser humano devoto da Virgem Maria conheceu o inferno até hoje. Não existe na história, na literatura católica, na geografia dos santos, na vida dos mártires, enfim, na história da igreja, que um devoto de Nossa Senhora, né, pereceu. Não existe. Ao contrário, existe a tradição de que os grandes devotos de Nossa Senhora morrem no sábado, que é sempre o dia dedicado a Nossa Senhora, e que nós religiosos fazemos memória de Nossa Senhora no sábado, né, independentemente do tempo. Frei Silvio, eu vou interromper rapidamente, me perdoe, para